Alô, galera goiana, alô, galera atleticana, alô, você torcedor do Juventude, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Nesta quarta-feira, Juventude e Atlético se enfrentam pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E neste vídeo eu vou trazer para vocês uma coletânea, as informações pré-jogo deste duelo lá no estádio Alfredo Jaconi, logo depois da nossa vinheta de abertura. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Venha fortalecer, venha fazer parte dessa comunidade dedicada ao futebol goiano. O seu like é importante para a gente. Deixe o like, pois é uma maneira de dizer que você gosta do nosso trabalho. E se você sentir vontade, fique completamente tranquilo para fazer o seu comentário. A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no canal. Este vídeo tem um oferecimento da WR Softwares. A WR Softwares é uma empresa goiana especializada em softwares para gestão de supermercados, bares, restaurantes, oficinas mecânicas e funilarias. E também na emissão de nota fiscal eletrônica. WR Softwares 994766373. Juventude e Atlético, um jogo que tem história, né? Inclusive lá no Alfredo Jaconi, foi onde o Atlético conseguiu o acesso para a Série A no Campeonato Brasileiro da Série B de 2009. Vamos conferir o retrospecto entre eles com dados do futeboldegoias.com.br. Aí está, 10 jogos na história, 4 vitórias atleticanas, 2 vitórias jaconeiras, 4 empates. O Dragão fez 16 gols, o Juventude marcou 12 gols nestes duelos. A arbitragem para hoje de São Paulo, Rafael Claus no apito, Rafael Claus que é FIFA, Daniel Paulo Zioli e outro Daniel Luiz Marques, os auxiliares. O árbitro de vídeo, o catarinense Rodrigo D'Alonso Ferreira. Vamos ver como é que estão os posicionamentos das duas equipes na tabela até o momento. Aqui está, ó. Isso, vamos olhar aqui a tabela. As duas equipes na parte de baixo da tabela. O Juventude é o 14º colocado, 6 pontos em 5 jogos. O Atlético é o 18º colocado, 4 pontos também em 6 jogos. O campeonato tem times que têm 6 jogos, tem times que têm 5, tem 7. O Criciúma, por exemplo, tem apenas 4 jogos. O Criciúma tem menos jogos do que as equipes do Rio Grande do Sul, para você ter uma ideia. Mas o Atlético e o Juventude, o Atlético hoje jogando chega a 7 jogos, fica igual àqueles que atuaram em todas as rodadas, e o Juventude fará hoje a sua 6ª partida. Então, o Atlético tem 6 jogos, o Juventude tem 5. Vencendo o jogo, o Atlético assume a 12ª colocação. Eu vou passar o mouse aqui, ele sobe todo esse corredor aqui, ganha as posições do Corinthians, Criciúma, Fluminense, Juventude, Vasco e Grêmio, 6 posições. O Juventude, se vencer, chega a 9 pontos e ganha, termina na mesma posição. O Atlético e o Juventude, quem ganhar, termina em 12º. Se acontecer um empate, aí o Atlético mantém-se na 18ª colocação e o Juventude pula para 12º. A Juventude precisa apenas de um empate para assumir essa 12ª colocação. Então essa aí é a realidade matemática das duas equipes dentro da Série A neste momento. Falando agora dos times, das formações, Jair Ventura no Atlético caminha para manter a mesma equipe que iniciou o jogo contra o Vitória em Salvador, com um quarteto de meio campo, utilizando 3 volantes. Ele que já utilizou também 3 volantes no jogo contra o Brusque pela Copa do Brasil. Então vamos pôr na tela o provável Atlético para logo mais. Aqui está. A formação rubro-negra com Ronaldo no gol, Maguinho na direita, Adriano, Alex e Romão. Lucas Cal, Baralhas, Haldney, o trio de volantes, com o Shailon na meia. Lá na frente, Wagner Love e Alejo Cruz. O Luiz Fernando, que hoje cumpre a 2ª suspensão, por conta daquelas declarações, o 2º jogo de suspensão por conta daquelas declarações após a partida contra o Flamengo. Então esse é o provável Atlético
para logo mais lá no Alfredo Jaconi. Vamos agora também à escalação do Juventude, né? Ontem quem trouxe essa escalação para a gente foi o Bruno Muck, ele que é setorista do Juventude e fez uma participação especial para a gente aqui no Futebol 62. Aliás, você, torcedor goiano, a partir de agora pode esperar, né? Sempre que possível. Às vezes os profissionais também não têm interesse, né? Mas felizmente a maioria tem. A gente vai trazer na véspera do jogo as informações do adversário com alguém de lá, né? Não ficar sugando notícia na internet. Você pega alguém do local, sem dúvida, muito mais credibilidade. Vamos ao provável Juventude para o jogo da noite contra o Atlético. Gabriel no gol, João Lucas, Zé Marcos, Danilo Boza e Alan Ruschel. Esse é o sistema defensivo. Kaique voltando ao time, Jadson e Nenê, o meio campo. Lá na frente há uma dúvida, né? Lucas Barbosa e Marcelinho confirmados, e a dúvida é entre o Gilberto e o Eric. Se o Gilberto jogar, ele faz o centroavante e o Lucas Barbosa joga pelo lado. Se o Eric jogar, aí o Lucas Barbosa deve jogar centralizado, com o Eric, que é o Eric Farias, né, mais conhecido, joga pelo lado, tá bem? Então essa aí é a mudança que acontecerá no Juventude, dependendo de quem o Roger, né, o Juventude que é comandado pelo Roger Marçado, dependendo de quem é que ele vai escolher para começar esse jogo lá no Alfredo Jaconi. Eu vejo uma partida de bastante equilíbrio, sabe? Para mim são equipes tecnicamente parecidas, são times que disputam um mesmo objetivo, pelo menos o objetivo inicial, né? Pode ser que durante a competição um ou outro consiga construir uma outra trajetória e brigar por algo maior, mas a princípio a missão de Atlético e Juventude na Série A é escapar do rebaixamento, e a posição deles na tabela deixa isso claro, né? As duas equipes estão ali próximas às zonas do rebaixamento, o Atlético está dentro, o Juventude está próximo, mas tem muita gente próxima, né? Tanto que quem vencer hoje assume uma vaga na Sul-Americana. A Sul-Americana que inicialmente dá vaga até a 12ª colocação, depois isso pode aumentar, dependendo de quem seja campeão da Copa do Brasil, da Sul-Americana, da Libertadores, mas quem vencer hoje em Caxias terá uma vaga aí entre os 12 melhores colocados, o que sem dúvida seria um grande salto na tabela. O jogo, eu espero um jogo equilibrado. O Juventude é um time competitivo, é um dos grandes times da Série A? Não é, mas é um time competitivo, conseguiu competir bem no Gaúcho, vem competindo bem na Série A, com exceção daquele jogo contra o Botafogo. É uma equipe que tende a dar trabalho para o Atlético. E essa vitória do Atlético contra o Vitória, eu imagino que dê ao clube goiano uma maior confiança para essa sequência, né? O Atlético tem uma sequência interessante agora contra equipes que estão na parte de baixo da tabela, joga com o Juventude, joga com o Corinthians, joga com o Fluminense, joga com o Criciúma, todas as equipes que estão aí, se você pegar aí, ó, da 14ª colocação em diante. O Juventude é o 14º, Fluminense 15º, Criciúma 16º, Corinthians 17º. Então é uma sequência contra equipes da parte de baixo da tabela, em que o Atlético alimenta a possibilidade de conseguir dar uma arrancada e sair desta zona de rebaixamento, né, e se manter com uma certa distância da zona de rebaixamento. Então, um jogo que vale muito para os dois times. E para mim não tem favorito, sabe? Eu não vejo favorito para essa partida. Se tivesse que dar um favoritismo, eu daria um leve favoritismo ao Juventude por jogar em casa, mas eu acho que a tendência é de um jogo bastante equilibrado esse lá no estádio Alfredo Jaconi. Depois do jogo, né, a gente volta aqui no canal com uma análise do que foi Juventude e Atlético, para você, torcedor atleticano, e por que não, para você também, torcedor da equipe do Juventude. Fiquem todos muito bem, muito obrigado pela audiência. Se ainda não deixou o like, deixe o seu like. Ainda não é inscrito, te convido outra vez a se inscrever e fique à vontade para deixar o seu comentário. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.